Eu contar brevemente um pouquinho do meu processo. Eu sou gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, Encantado. Minha família ainda mora toda lá, meus pais, meus irmãos. E eu me formei em quiropraxia. A quiropraxia, ela é algo um pouco conhecido, Sim. porque ela é uma graduação de 5 anos, e essa faculdade só tem no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, ou em São Paulo, aqui na Anhembi Morumbi. E quando eu me formei, era algo totalmente desconhecido, né? As pessoas falavam assim, você faz o quê, Quiro? O quê? Exatamente. Você lê mão? O que Ou que então você fala, é a faz? pessoa que instala todo mundo, né? Isso. Exatamente. Aí quando você fala, a gente mexe na coluna, já começa, nossa, mas eu tô com uma dor aqui, nossa, né? E quando eu me formei, eu tinha alguns caminhos a seguir. Porque meus pais são do interior, então minha mãe tem loja, o nome da loja é Variedades Camila, então você imagina que ela criou toda uma estrutura para que eu ficasse lá e tocasse o negócio da família. Porém, eu sempre tive uma sede dentro de mim de crescer e de desbravar. Então, isso foi algo que sempre veio desde muito nova. E se eu ficasse por Porto Alegre, eu ia conseguir me sobressair, obviamente, mas eu queria um lugar que tivesse poucos profissionais, onde eu sempre tive a visão de ter uma clínica multidisciplinar e uma clínica de muita excelência, uma clínica diferenciada. E aí surgiu a oportunidade de ir para Vila Velha, no Espírito Santo, que é onde eu estou, e acabei de completar 3 anos de clínica, né? Obviamente que foi um processo muito árduo, porque eu estou lá já tem 10 anos, e eu comecei trabalhando em 4 clínicas. Então, às vezes eu atendia as 4 clínicas num dia só. Eu não tinha carro e não tinha condições de pegar táxi, então era de ônibus, era uma loucura, assim. E nisso eu fui aprendendo muito sobre observando e aprendendo, olha, o dia que eu tiver minha clínica, eu quero isso é legal, ou não, essa linha não é legal. É a visão, né, Camila? Exatamente. É a visão. Exatamente. E eu sempre tive algo muito claro dentro de mim. Eu sempre tive muito claro aonde eu estou e para onde eu estou indo. Então, às vezes eu posso não saber como eu vou chegar lá, mas eu tenho clareza de onde eu estou e para onde eu estou indo. E isso para mim é fundamental. Sim. Porque é isso que te motiva nos dias que você não está com vontade de sair da cama. Exato. Nos dias que você está cansada, que você está exausta, que você tem vontade de chutar o balde. Sim. É esse ponto de chegada, digamos assim, que é o que motiva a sair. E foi onde começou o meu processo, né? Então, em 2015, eu me mudei para Vila Velha. Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. E fui pegando essas experiências, né? Em 2020, eu abri meu primeiro consultório. Então, era uma sala de 30 metros quadrados. E em janeiro de 2020, eu me desliguei de todas as outras clínicas. Então, foi onde eu decidi começar uma carreira solo. Só que aí, o que aconteceu? Entrou a pandemia. Não estava, né, no roteiro. Não estava no roteiro. Exato. E aí, ali foi uma grande virada de chave na minha vida. Porque quando entrou a pandemia, eu pensei, bom, isso vai durar uns 10 dias, 15 dias, depois tudo volta ao normal. Só que todos sabem que não foi assim. Exato. E aí eu lembro que teve um dia que eu acordei e eu falei assim, bom, eu tenho 2 opções. Ou eu entro no processo de, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como vai ser minha vida? Como que eu vou pagar minhas contas? E me desespero. Sim. Ou eu mudo a minha frequência, ou eu viro a chave. E aí foi onde eu comecei a mudar. Então, como na época eu morava do lado desse consultório, muitos pacientes sabiam e começaram a me mandar mensagem. Então, metade de abril, em abril eu já estava atendendo, obviamente de forma muito mais espaçada. Sim. Abril, maio já começou, junho já começou um movimento e eu atendendo, e Covid pegando e eu atendendo. E foi uma fase de muito crescimento profissional, Sim. muito crescimento pessoal. E as pessoas me falavam assim, nossa, mas você é louca, porque Covid está aí, você pode pegar e você não tem medo. Obviamente que eu tinha.
Mas eu lido com a dor durante muitos anos. Então, eu sei o quanto é ruim você estar com dor. Sim. E aí as pessoas já estavam emocionalmente totalmente desestruturadas. Não podia ir para o hospital, elas iam fazer o quê? Então, era melhor que elas viessem no meu consultório, que eu garantia uma higiene, podia cuidar delas, Sim. do que elas ficassem em casa. Sim. E aí foi onde a coisa começou a acontecer. Em abril de 2022, surgiu a oportunidade de montar a clínica. Sim. E aí comecei a fazer, a gente começou a montar, comecei a estruturar. E quando eu abri ela, eu falei, me deu um choque. Porque eu sozinha, então, eu garantia que ia sair tudo perfeitamente excelente. Sim. Mas eu me peguei numa fase que eu precisaria depender de outras pessoas, Exato. né? Então, já não era eu que ia receber meu paciente, ia responder as mensagens pelo WhatsApp, ia entender o caso dele, ou que ia fazer o café. Sim. Desde esses pequenos detalhes. E aí eu tive foi uma transição difícil, porque eu tive que aprender a confiar. Sim. E nisso veio uma grande virada de chave na minha vida, que foi treinar pessoas.